Olá pessoal, iremos aprender hoje como calcular a resistência elétrica de uma lâmpada, dessas lâmpadas incandescentes, né? Eu sou o professor Bruno Zisk, né? Caso você ainda não saiba, por favor, se inscreva no meu canal aqui embaixo. Tananã, aqui embaixo. Ei. Olha só, eu já tenho um circuito aqui montado para descobrir a resistência da lâmpada. Primeiro a gente precisa de um lugar para colocar a lâmpada, não um soquete. Esse soquete aqui ele tem que ser ligado na tomada, então a gente tem aqui também uma tomada. Eu já fiz uma ligação aqui para quando eu ligar na tomada isso aqui, a lâmpada vai acender. Mas tem mais fios aqui, por exemplo. Eu preciso também descobrir qual é a amperagem ou a corrente elétrica que passa na lâmpada, que passa, né, pela lâmpada. Então, com isso aqui eu tenho uma ligação pelo fio vermelho, onde um fio vermelho está diretamente ligado na parte que vai na tomada e o outro lado do fio vermelho vem para cá, passa por dentro do amperímetro, certo? Aqui tem outro pedaço do fio, então isso aqui entra no amperímetro, faz a medida aqui. O outro lado do fio então está ligado no outro lado da tomada. E assim eu fechei um circuito completo, onde ele vai passar por dentro do amperímetro e também vai passar aqui por dentro da lâmpada que eu colocar aqui. E para que serve esse outro fio branco que está aqui? Eu tenho um pedaço de fio branco em cada lado e eles estão ligados aonde? Em um voltímetro, medidor de voltagem ou medidor de diferença de potencial, tensão elétrica, né? Se eu conhecer a tensão elétrica aplicada na lâmpada e se eu conhecer a corrente que passa pela lâmpada, pelo filamento da lâmpada, eu consigo descobrir a resistência da lâmpada, né? Utilizando a primeira lei de Ohm. Bom, vamos aqui pegar a nossa lâmpada primeiro. Tá aqui a lâmpada. Vamos colocar a lâmpada aqui. Colocando a lâmpada, muito bom. Agora tem que tomar muito cuidado, né? Porque 220 volts pode dar um baita choque. Então, vamos com cuidado colocar na tomada e perceber que vai ligar a lâmpada, né? Claro. Olha aqui, a lâmpada acendeu. Vou deixar ela mais para trás aqui. A lâmpada acendeu e eu tenho alguns valores que serão medidos aqui no amperímetro. Vou usar a própria luz da lâmpada para iluminar aqui, por exemplo, o amperímetro. Qual é a medida aqui no amperímetro? Vou trazer os dois aqui para frente. Ó, o amperímetro que está marcando, vou tentar melhorar isso aqui. Ó. O amperímetro, a escala que será utilizada é a escala de baixo, onde vai desde 0 até 1, tá? E a corrente elétrica que está passando na lâmpada, então, está passando do 0,7 entre 0,7 e 0,8. Olhando bem certinho, é 0,73 parece ser, né? Então, é isso aí, 0,73 é a corrente que passa pela lâmpada, pelo filamento da lâmpada. E a diferença de potencial que está sendo aplicada na lâmpada eu consigo verificar aqui, ó. No voltímetro, a escala utilizada é a escala de cima, tá? Pelo formato que eu fiz as ligações aqui, é a escala de cima que se usa. Então, ó, ele está mais do que 220, menos do que 240. Se a gente for tentar verificar, 200 e se fosse bem no meio seria 230. Está um pouquinho antes, cada pequeno risco ali é 2 unidades. Então, 228 é a diferença de potencial aplicada na lâmpada. Então eu sei que a diferença de potencial é 228 e eu sei que a corrente elétrica... Opa, tentar diminuir aqui o brilho, né? Eu sei que a corrente elétrica é 0,73 ampere. Então vamos fazer o quê? Vamos anotar esses valores, certo? Deixa aqui caso você ainda queira verificar os valores, como se diz, conferir, né? Vou pegar uma folha aqui, ó. Vou anotar aqui embaixo. A tensão aplicada na lâmpada é de 228 volts, né? A diferença de potencial. A corrente que passa pela lâmpada é 0,73 ampere. E para calcular a resistência da lâmpada, a gente pega a tensão e divide pela corrente que passa ali no filamento. Então vai ser 228 volts dividido por 0,73 ampere, que vai resultar em uma resistência da lâmpada de 312 ohms. Vamos olhar o que está escrito na lâmpada, então, para poder comparar essa resistência. Em cima dela está escrito 150 watts, né? Então, a lâmpada, ela teoricamente tem uma potência de 150 watts. Posso fazer de outro jeito, então. Eu posso dizer que a potência da lâmpada
é 150 watts. Só que nas instruções dela também diz que ela deveria ser ligado em 220 volts. Eu sei que ela foi ligada numa tensão um pouco maior, era 228, né? Mas vamos ver teoricamente qual seria a resistência da lâmpada. Eu posso relacionar potência com diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Então, eu tenho que 150 é 220 ao quadrado sobre R. Logo, a resistência da lâmpada deveria ser 220 ao quadrado sobre 150. 220 ao quadrado sobre 150, vou fazer aqui rapidinho na calculadora para facilitar. Dividido por 150, deu 322,7 ohms. Então, na caixa está escrito que ela tem potência de 150 com 220 volts. Isso daria uma resistência da lâmpada de 322,7. E nós havíamos medido uma resistência de 312 ohms, mas de 312 para 322 não é uma diferença tão grande, né? Então isso se dá principalmente pelo fato de nós termos desconsiderado a resistência dos fios que constituem o nosso... Para montar o circuito, equipamentos eletrônicos como o medidor de voltagem, o medidor de corrente. Então tudo isso tem um pouco de resistência também que influencia, certo? Mas a resistência da lâmpada que a gente calculou medindo foi só 10 ohms abaixo da resistência nominal da lâmpada, né? E, bom, 10 ohms é uma diferença pouca, a diferença praticamente é que depende desses fios que a gente usou no circuito. E isso dá uma diferença de 3% no resultado final. Então, é um resultado razoável, né? Muito bom. Obrigado por assistir mais essa videoaula experiência. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal ali embaixo. Qualquer dúvida, mande e-mails para brunosisque@gmail.com. Até mais, um abraço.